Graça e paz, paz e graça, amados. Eu estou aqui no Green Valley, em Albuquerque, sentido Friburgo, e eu quero falar sobre o Salmo 119 nesta tarde, no nome do Deus de Jacó. O Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, nos seus 176 versículos, ou seja, 8 vezes o alfabeto hebraico. O Salmo 119, eu quero dar introdução ao estudo dos Salmos através desse Salmo, porque nós falamos que vamos fazer um estudo metódico e sintético e analítico sobre o Salmo 23, pelo menos 6 aulas até 10 aulas no mínimo, mas eu quero começar falando sobre o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, que tem 176 versículos, 8 vezes 22, dá 176 versículos. O interessante é que o livro de Salmos é o maior capítulo da Bíblia, nos seus 150 capítulos, embora o livro de Salmos não tenha capítulo. E o Salmo 110 até o Salmo 120 divide a Bíblia em duas partes congruentes, tanto o lado esquerdo como o lado direito, ficam paralelos nos seus 31.173 versículos, nos seus 1.189 capítulos. O mais interessante é que o Salmo 119, além de ter 176 versículos, em cada divisão de 8 partes, existem nomes angelicais entre cada nome em cada divisão de 8 partes. O mais interessante é que 176 versículos equivale ao primeiro dia, está relacionado a Deus, à ressurreição de Cristo e a vitória sobre o diabo, sobre a morte, sobre o inferno, e a independência e ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. Está relacionado ao Shema Israel, conforme fala Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. E também o capítulo 20 de Êxodo, quando Deus fala do relacionamento tanto vertical como horizontal, do relacionamento perante os homens e o relacionamento perante Deus. Quando temos relacionamento com Deus, temos relacionamento com os homens. Quando temos vida com Deus, temos vida com os homens. E conforme Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 8, que não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor, que é a súmula e a marca e identidade da perfeição. Então, fala de Deus, fala do relacionamento eterno que nós temos com esse Deus, que é bendito, que é o primeiro, que é o único, que é o último, que é Ramacom. O 7 fala da perfeição, fala do dia do descanso, fala do homem nascido pelo sangue do Cordeiro e lavado pelo sangue da regeneração, conforme fala João capítulo 3, quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos e fala das duas leis, dos dois mestres, tanto o mestre vertical como o mestre horizontal, aquele que fala no íntimo da alma e aquele que só fala no corpo. E o que fala o 6? O 6 está relacionado ao velho homem. Jesus morreu na sexta, descansou no 7, que é o sábado, que é o dia do descanso de todo judeu, e ressuscitou no primeiro também, que é o oitavo, que é o mais que perfeito, que é a nova aliança que ele traz através da vida. Então, o Salmo 119, ele fala do esplendor da palavra de Deus, fala da mística da palavra de Deus, como bússola, como escudo, como lâmpada, como luz, como guia eterna, como guia infalível para a tua vida. Então, o Salmo 119 é um salmo que fala do útero do caráter de Deus, da plenitude de Deus. É por isso que o salmista Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. É certo que os levitas, assim como Miriam, eram aqueles que louvavam o Eterno e bendiziam o Senhor, assim como fala os cânticos dos degraus. E Miriam cantava no deserto, e segundo a parte mística da Bíblia, quando Miriam cantava, até águas vivas nasciam no deserto, no local que ninguém conseguia colher nem plantar. O que Deus fala com o homem e com a mulher que está no centro do coração de Deus. Você vai plantar onde que ninguém colhe e colher onde que ninguém planta. E o que fala mais o Salmo 119? Além de falar sobre todo o esplendor da glória de Deus, da plenitude de Deus, da sua magnitude, da sua excelência, da sua personalidade. O Salmo 119, por ser um salmo místico e ser o maior capítulo de toda a Bíblia, ele revela tanto o primeiro como o último e, acima de tudo, o caráter de Deus. Ele revela o que é Deus na eternidade, que é Deus no presente e que é Deus para todo sempre na eternidade com os salvos. Então, o Salmo 119 também fala do que nós fomos, do que nós somos e do que nós seremos. Qual é a nossa herança, tanto no presente, como no passado, como no futuro e como na eternidade. O Salmo 119 fala do caráter, do padrão do crente, do padrão do cristão. Ele fala da tua excelência como filho, como herdeiro, como aquele que possui herança, não somente na terra, como nos céus, o Hashamai, aquele local que somente o Deus de Jacó habita e somente os lavados remidos pelo sangue do Cordeiro terão herança eterna. Então também o Salmo 119 fala de filhos, filhos que somos enxertados, filho que temos herança e filho que seremos eterno, assim como o nosso Pai é eterno, conforme fala Isaías no capítulo 9,
versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então este é o Salmo 119, um salmo místico, um salmo completo, um salmo pleno, um salmo santíssimo. E segundo alguns judeus, alguns místicos, esse salmo é para ser lido com o Salmo 126, pelo menos em 22 dias. Esse salmo é lido com o Salmo 126, porque o Salmo 126 é um salmo de prosperidade e um salmo de Parnasá. Então quando você lê o Salmo 119 e entende o Salmo 19, meu amado, você vai ser o que ninguém é, vai viver o que ninguém vive e será e irá onde que ninguém consegue ser e irá. Porque Deus, através da tua vida, fará notório o seu nome, a sua glória e a sua unção. Estaremos dando continuidade ao texto a partir de segunda-feira, em nome de Jesus, o Salmo 23, e falando o que é o Salmo 23, qual a sua eficácia, eficiência e o que o poder do Salmo 23 para todo aquele lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que Deus te dê paz, te dê luz, te dê alegria e que a palavra do Senhor seja viva, seja eficaz e seja semente viva no teu corpo como terra fecunda e que a unção do Deus de Isaac faça você colher onde que ninguém consegue plantar e plantar onde que ninguém consegue colher, para a glória do Deus de Jacó. Pastor Gedeon profetizando vitória em tua vida, de Albuquerque, Teresópolis, sentido Friburgo, para a glória do Deus de Jacó. Eu concordo na vitória na tua casa, na tua família, no teu lar. Eu concordo que tu é mais do que vencedor em todas as áreas e setores da tua existência, hoje e eternamente, em nome do Senhor Jesus, conforme fala o Salmo 119, versículos 105 e 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu e lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e eternamente, no nome do Deus de Jacó, para a glória de Jesus Cristo. Amém, 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 Senhor Jesus.